Oi, turma. Do livro Com os Olhos do Coração, José Carlos de Luca, Separar ou não separar? Eis a questão. Segundo texto. O divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. O Evangelho segundo o Espiritismo. Se é certo que a separação não pode ser vista como a primeira solução para os problemas conjugais, não devendo por isso ser facilitada, não menos certo é que, em dadas circunstâncias, é medida que pode representar um recurso, não uma solução, para se evitar um mal maior. Não é incomum o cônjuge já ter tentado de tudo para a harmonia do relacionamento afetivo, mas o companheiro ou a companheira insiste em se comportar com violência, crueldade, menosprezo ou deslealdade. Quando todos os recursos de convivência harmoniosa tiverem se esgotado, é possível que se cogite acerca da separação, a fim de que se evitem maiores prejuízos para o cônjuge relegado ao sofrimento, bem como para a prole. Por vezes, esses prejuízos podem chegar ao homicídio, ao suicídio, às agressões físicas, e nesses lances a separação surge à maneira de abençoada providência. É de Emmanuel a opinião de que a sabedoria divina jamais institui princípios de violência, dispondo o cônjuge da faculdade de interromper transitoriamente o desempenho dos compromissos abraçados. Mesmo não havendo perigo de danos corporais, há casos em que os laços afetivos foram rompidos de tal forma que a convivência se tornou insuportável para os cônjuges e para os filhos também. O casamento é apenas um simulacro, tem aparência, mas não tem essência, porque de fato já não há mais vida em comum. Nesse caso, a separação judicial limita-se a dar efeito jurídico a uma situação já consolidada entre os cônjuges. Uma questão surge com frequência: até que momento se deve tentar manter o casamento? Qual o momento de partir para a separação? Não temos uma resposta padrão, não há gráficos que possam medir o grau de suportabilidade de um relacionamento. Por isso, ficamos com Divaldo Franco, ao afirmar que somente cada um dos cônjuges poderá avaliar qual é o limite de suas forças em manter um relacionamento conflituoso. Esse limite é óbvio, varia de pessoa para pessoa. Umas são mais heróicas, outras são mais frágeis, daí porque jamais poderemos dizer ao outro que ele deve ou não decidir-se pela separação. A nós compete apenas a obrigação de respeitar-lhe o livre-arbítrio, já que nossos limites podem não coincidir com os limites da pessoa envolvida no conflito. O que temos a evitar como regra geral é a precipitação na decisão de separar-se, como visto no capítulo anterior. Que fique bem claro, todavia, que na maioria dos casos o que houve foi uma interrupção de um relacionamento que futuramente, em uma nova existência, haverá de ser retomado. A lei é de equilíbrio, de modo que toda desarmonia afetiva carece ser restaurada pelo amor. Isso não quer dizer que marido e mulher voltarão necessariamente na condição de cônjuges. Pode ser que retornem como pai e filha, mãe e filho, quem sabe irmãos. Enfim, a inteligência divina saberá a melhor situação para que haja reconciliação dessas almas. Uma vez decidida a separação, convém que o casal busque todos os meios possíveis para que ela se faça de forma amigável. O desquite por si só é muito sofrido, pois nele está embutida a ideia de um projeto de vida fracassado, sem ainda contar as mágoas e os ressentimentos de parte a parte. Agora imaginem esse conflito sendo levado aos tribunais numa separação litigiosa, cujo desfecho pode demandar vários anos de tramitação no processo, com várias audiências, testemunhas, recursos, enfim, um desgaste emocional e, em acréscimo, aquele que a própria separação em si já causou, um sofrimento que pode e deve ser evitado com a separação consensual.
Outro aspecto relevante refere-se ao fato de que muitas vezes os cônjuges acreditam que com a separação a família acabou. É um engano lamentável, sobretudo cometido por aquele que não ficou com a guarda das crianças. Em muitos casos, a separação implicou para os filhos não apenas a desunião dos pais, mas também a morte de um deles, já que depois do desquite raramente se encontra com a prole. Tornam-se órfãos de pais vivos. É preciso que se tenha clareza para o fato de que a separação não destruiu a família. Rompido o casamento, os filhos continuam filhos e os pais continuam pais, com as mesmas responsabilidades, aliás, agora aumentadas, pois terão de envidar esforços redobrados para tentar juntos minimizar os efeitos prejudiciais da separação. Aconselha a psicóloga Roseli Saião, com larga experiência no assunto, que os pais separados precisam estar atentos à maneira pelo qual os filhos reagirão ao fato, ajudando-os a suportar as frustrações que a vida lhes apresenta e a enfrentar as perdas indesejadas. Afinal, para isso, continuam dependendo dos pais. Tem um outro texto pequenininho aqui, mas eu não sei se faz parte deste ou se é a introdução do outro. Eu acho que é a introdução do outro. Bom, vou até aqui. Que ele coloca pra gente, já no primeiro texto, ele coloca que não se pode ter uma separação prematura. As separações prematuras é o que mais está acontecendo hoje em dia, porque a molecada resolve ficar junto aos 16, 18 anos, está todo mundo já virando pai, mãe, formando família assim, da noite para o dia, ou se não tem um filho, mesmo assim, eles querem se juntar, não querem ter um namoro, um noivado, para depois ter um casamento. Essa história do eu vou tentar, se der certo bem, se não der eu largo, isso aí são comprometimentos que a gente vai largando para trás, né? Enquanto espírito, a gente vai estar reencarnando várias vezes com aquelas pessoas, porque nós causamos danos. O fato de você brincar com o sentimento do outro, de você prometer que vai ser do outro pro resto da vida e não durar um mês, imagina o tamanho da mágoa que cria, a expectativa que o outro teve frustrada. Toda vez que a gente magoa, que a gente machuca uma pessoa, nós somos responsáveis por isso. E nós vamos pagar por isso. Não pagar porque Deus é vingativo, mas porque nós plantamos e vamos colher. Então ele fala pra gente aqui muito no primeiro texto, né? Não se separem à toa. Para começo da história, não se juntem à toa, para que vocês não tenham precocemente a ideia de querer se largar. Qualquer tipo de separação precoce, sem antes ser bem discutida, sem antes ser bem vivida, sem amadurecer o que é um casamento com responsabilidade, é brincar com a vida. E Deus não brinca em serviço. Ele não criou a gente pra gente ficar brincando o tempo todo de viver. Brincar de viver é o nome de uma música só, mas não é pra gente fazer isso não. Nós temos que ter seriedade, responsabilidade com as nossas vidas e com a vida do próximo. Então, colocar pessoas no nosso meio, dizendo que vai caminhar junto com a pessoa, e em dado momento viu que tem uma moça mais bonita do que a sua esposa, e viu que tem um rapaz mais bonito que o seu, então vamos trocar, eu não quero mais esse, eu quero o outro. É o que está acontecendo com essa molecada aí, troca de par como se troca de roupa. E isso é um absurdo, porque geralmente além do casal ainda vem os filhos. Aí o que ele coloca aqui no segundo texto, vamos amadurecer a ideia, né? Já que casou, então tenta o mais que você puder para que dê certo. Hoje em dia as pessoas não fazem isso, mas antigamente se tinha muito encontros de casais nas suas religiosidades, seja espírita, católica, evangélica, o que for. Tem os encontros de casais que ajudam bastante a sustentar a vida do casal. Tem psicólogo, tem psiquiatra, tem terapeuta. Quer dizer, tem caminhos que a pessoa pode buscar para que ela consiga driblar as situações complicadas que o relacionamento traz e viver em harmonia, pelo menos tentar viver em harmonia. Mas as pessoas dão cabeçadas porque, primeiro, não se escolhe bem, não conhece bem o outro, não sabe o que o outro é capaz, não sabe o que o outro realmente deseja, não sabe se você tem condições de continuar do lado do outro
com as escolhas que ele faz. Quando você quer fazer uma escolha diferente, você não mostrou que era diferente daquela pessoa. Você procurou, quando você foi conquistar, você procurou dizer que você era igual à pessoa. Então ela acha que vai conviver com uma pessoa semelhante a ela. Aí quando os opostos começam a dar atrito e começam a se separar, vai dormir no sofá, vai dormir na casa da sua mãe, eu quero um tempo, não fala comigo. Então, essas frases assim, elas marcam demais a decadência de um casamento, de uma união. Já começa por aí, vai dormir no sofá, vai dormir na casa da sua mãe, não quero te ver, não quero falar com você, agora não, me dá um tempo. Isso significa que o casal não está se entrosando, não está tendo o mínimo de diálogo, e sem o diálogo, é lógico que é ladeira abaixo. O que sustenta um casamento? Respeito. Para começo de história, eu não vejo outra palavra tão completa como essa, para todo e qualquer tipo de relacionamento, principalmente dentro de um casamento. A palavra que sustenta um casal é respeito. E respeito, eu já tive esse problema. A pessoa falava assim: você não me respeita, eu quero ir com os meus amigos em tal lugar e você não me respeita. Vem cá, eu vou ficar em casa enquanto você sai, vai passear, vai curtir a vida, e aí? Não foi assim que você falou comigo lá no início. Você falou que não tinha ninguém. Você falou que queria uma mulher para poder fazer tudo junto com a mulher, porque afinal de contas você não tinha amigos, você não tinha irmão, você não tinha família, você não tinha ninguém. Então, quando você promete as coisas, quando você enche a pessoa de coisas assim, que ela vai acreditar que você é tão igual a ela, aí lá dentro do relacionamento você quer impor uma nova condição, e quando essa nova condição a outra pessoa não aceita, ela é que está faltando com respeito? Ou foi você que iniciou a falta de respeito quando você começou a fazer coisas ou falar coisas que não estavam dentro daquele combinado do início do relacionamento? Então, respeito é você ser responsável por aquilo que você falou, o que você prometeu à pessoa, o que você disse que fazia junto com a pessoa, que você queria junto com ela. Ou você mantém isso, é lógico que vai começar a dar atrito, porque o outro vai falar assim: não, no começo você não era assim. É que nem a mulher começa com fogo danado com o marido e tal, com o passar do tempo a mulher começa a negar fogo. Não, hoje não, tô com dor de cabeça. Não, hoje não. Então, esse negócio do hoje não, chega uma hora o homem fica invocado, porque ele só tem a mulher, e lá no começo ela mostrou todo aquele fogo no mundo. Desce só um pouquinho. Peguei gripe. Então, aí a mulher começa a negar fogo, e o cara fala: poxa, peraí, lá no pacote eu peguei uma mulher que era a mulher, agora essa daí vive dormindo, essa daí não é nada daquilo que me prometeu, né? O cara começa a estranhar a esposa dentro de casa, começa a dar atrito, começa a ter cobrança. Aí a cobrança, a mulher começa a falar assim: poxa, mas você não me respeita. Peraí, quem é que faltou com respeito a princípio? Foi ela que falava que era fogo e que depois o fogo só virou fumaça. As pessoas não conseguem entender esse detalhe. Então, se você não quer ser cobrado, simples, não prometa aquilo que você não vai cumprir. Quando você conhece uma pessoa, seja você bom e seja você ruim. Fala: você vai pegar isso meu que é bom e você vai pegar isso aqui que é ruim. Olha, eu adoro namorar, mas às vezes eu gosto de dormir o dia inteiro. Então, você já tem que deixar a pessoa preparada. Ela já vai saber que vai ter dias que vai ter namoro, vai ter dias que ela vai escutar você roncar e babar, ué. Agora, as pessoas querem fazer tudo florido no começo para conquistar, né? Esses dias aí eu tava na internet lá, mexendo em Face, e eu vi que tinha um cara que tava revoltado, talvez o último relacionamento dele não tenha sido dos melhores, e ele revoltado, postava um monte de coisa assim sobre mulher, né? Que mulher é isso, que mulher é aquilo, que mulher é aquilo outro, que mulher é o bicho, que mulher tem TPM, que mulher é... Então, ele só postava coisas assim, né? Não denegrindo a imagem da mulher, mas umas piadinhas do tipo assim, que ele foi machucado por uma mulher. Aí, não demorou muito, eu tô vendo agora ele postar umas outras piadinhas da área da política, e de repente apareceu uma moça lá agradecendo um ramalhete de rosas desse tamanho assim, mal dava para ela segurar o ramalhete de rosas. Aí ela
ela marcou o nome dele, né? Não foi nem ela junto com ele. Eu acho que ele deu e ela postou justamente para espantar a mulherada que fica ali olhando ele, né? Aí ela marcou o nome dele. Ai, obrigado, as flores nem coubem aqui no meu braço. Eu de fora não conheço a pessoa direito. Mas eu, lá do lado de fora da situação, eu fiquei imaginando. Ele é o tipo do cara que ele acha ruim de todo e qualquer tipo de atitude da mulher. A mulher respira e ele acha ruim. Agora ele está dando rosas para essa moça com quem ele está. Eu não sei quanto tempo de namoro que eles têm ali, mas pelo que deu a entender, questão de meses. E ele está chegando com tudo, né? Ele está dando ramalhete de rosas, ele deu uma caixa de bombom, e tudo ela posta. Ele não posta nada dos dois, mas ela posta e marca o nome dele, aí aparece para mim. Aí eu fico imaginando, um cara desse, que reclama de todo e qualquer tipo de comportamento de mulher, que a mulher com TPM é chata, a mulher com menopausa é chata, a mulher é implicante, a mulher quer tudo certinho, o homem não pode pegar o controle da televisão, que a mulher já quer que larga para poder ajudar a cuidar do filho. Então assim, ele faz algumas críticas no meio de piada, que se fosse para me relacionar com uma pessoa dessa, eu não me relacionaria, porque eu tô vendo que ele tem alguns traumas ali de mulher, e que as piadas dele voltado para a mulher são piadas do nosso cotidiano, que acontece realmente. Mas é algo que eu tô vendo que tá machucado ali. Ele posta tanto, que é alguma coisa que tá machucado, não pode ser normal aquilo. E aí, de repente, o cara me aparece dando flor pra mulher, eu falo, eita, esse não vai durar nada, né? Quem tá de fora vê a situação. Agora ela que tá lá toda envolvida com as rosas, com o bombom, tá, ela não vai ver isso. Ela vai ver as postagens dele sobre mulher e vai dar risada. Talvez ache até graça, achando que é referente a alguma ex dele, que é só um jeito de atacar a ex. Talvez ela se sinta até segura, porque ele escreve, posta coisas assim, né? Que ele não quer mulher. Mas se ele não quisesse, nem ela ele gostaria de ter. Aí é onde não fecha, né? A conta não fecha. Então é isso, é nos pormenores que a gente tem que observar as pessoas. Aquilo que fala e aquilo que faz. Se o que está fazendo não é o que fala, aí tem. Uma coisa é você soltar uma piadinha ou outra. Às vezes eu jogo piada lá no meu Face, lá, que eu tô contratando pessoas, né? Fazendo teste para ver quem é que vai ser o novo marido e tal, mas eu mesmo não estou procurando nada. Pode ser que assim como ele tenha colocado algumas coisas que não tem nada a ver com ele, mas eu achei engraçado que ele chumbava, né, vídeos e postagens referente à bronca que ele tem de comportamento feminino. E aí de repente aparece uma mulher toda cheia de glamour tal, que não condiz com as coisas que ele estava dizendo. Eu não estou aqui para falar se ele está certo, se ele está errado, estou dando um exemplo, né? Quando eu coloco no Face lá que eu estou procurando namorado, todo mundo cai na gargalhada, porque sabe que eu não estou, né? Então todo mundo fica, eu tenho 3, 4 amigos mesmo que colocam lá vem ela tentar de novo, coitada, não vai dar certo, nós estamos aqui para te ajudar. Então, quer dizer, o pessoal entra para zoar com a minha cara. É tudo brincadeira mesmo, de verdade, né? Mas agora tem coisas que eu coloco que é sério. Quando eu coloco coisas de política, eu não quero que ninguém venha, né? Se você concorda com a minha ideia, comenta. Se você não concorda, passa. Porque eu acho que é aí que está o princípio do respeito, né? Se eu não aceito a sua ideia, eu não sou obrigada a ficar impondo a minha ideia a você. Então, eu simplesmente passo. Não vou ficar discutindo. Eu não estou aqui para impor ou para ficar debatendo, até porque tem aquele velho ditado que fala, né? Futebol, religião e política a gente não discute. E eu não discuto. Eu coloco a minha opinião e se tiver alguém que compartilhe junto, vamos lá. Agora, se não tiver, não vamos brigar por causa disso. Eu prefiro ter amizade do que brigar por causa de política. Mas quando eu coloco coisa séria. Então, ali eu já não deixo mexer, ali eu já não deixo brincar. Ali é o meu perfil. Aquilo ali é a Patrícia. Aquela parte política que a Patrícia posta é a Patrícia. Se eu achar um namorado que não seja daquela mesma mentalidade, do mesmo direcionamento que o meu, jamais vai dar certo. Porque por mais que exista um respeito entre as duas pessoas, um gosta de abobrinha e o outro gosta de melão. Então, não vai dar certo.
Para os relacionamentos darem certo, a gente não está aqui para poder ficar dando aula de relacionamento certo, que se fosse assim eu era a primeira a ter algum companheiro, né? Se eu não tenho é porque eu também não dei certo. Mas uma porque o meu marido morreu e depois os namorados que eu arrumei nada deu certo. Mas porque eu sou difícil e porque as pessoas entram com promessas que depois elas também não conseguem levar até o final. E eu tive esse problema, então eu consigo falar que isso é um fator predominante dentro dos relacionamentos que não deixa o relacionamento para frente. Promessas que você não vai cumprir, mostrar aquilo que você não é para uma pessoa e depois a pessoa vai cobrar aquilo que você diz que era, né? Quando você está dentro de um casamento, que você escolheu casar, você escolheu fazer família, poxa, você tem que aguentar o mais que você pode. Não é qualquer coisinha que você fala, vou jogar pro alto, vai embora para casa da sua mãe, eu vou embora para minha... Não é assim. Casamento, geralmente, eles são colocados como planos no plano espiritual. São equipes, são grupos de espíritos com afinidades. E essas afinidades, às vezes é pro bem, às vezes é pro mal, mas... geralmente tem, né, o mal, o bem, o mais ou menos, está tudo misturado ali dentro de um campo de afinidades das coisas que eles já realizaram. O que um pode avançar com o outro, o que um pode melhorar através do outro. Não é família feita para naufragar. Deus não faria isso. Então, na sua benevolência, os seus ministros, eles estudam a personalidade, os feitos de cada espírito, e eles vão dando condições e oportunidades da gente ressarcir dívida do passado, da gente pegar algumas missões para ajudar a elevar alguns espíritos que talvez nós tenhamos lá atrás atrasados os passos deles, né? Hoje aquele que é filho, aquele filho rebelde, aquele filho que quer ir pro lado das drogas e a mãe é toda certinha, a mãe vai para a igreja, o pai só trabalha. Poxa, por quê? Se a referência dele no meio familiar é uma referência boa, de pessoas idôneas, pessoas honestas, pessoas religiosas, por que aquele cara insiste tanto em se drogar e andar com gente errada? O casal tem que fazer de tudo para não se separar, porque aquela criaturinha que está dando trabalho é alguma dívida de passado, sim, e que foi colocado ali para ser resgatado, alguém a quem vocês já prejudicaram demais no passado. E que uma separação agora prejudicaria novamente. Então eu sou obrigada a ficar até o final da vida? Não, ninguém é obrigado, nós temos a livre escolha. Só que o fato da gente estar junto, passando pelos perrengues junto, significa a boa vontade do espírito de evoluir, de não levar essa dívida lá para frente outra vez, porque vai voltar, isso é fato. Toda mala que a gente larga no meio do caminho, depois a gente é obrigado a voltar e pegar ela, porque cada um tem a sua. Ninguém vai passar pela estrada e pegar a sua mala no teu lugar. Cada um tem a sua mala. Às vezes você termina um casamento, o cara termina um casamento com a esposa que é daquela chata, que não pode ver uma poeira que fica, nossa, acabei de passar um pano aqui, já está empoeirado. Então, o cara já está de saco cheio daquela mulher que é muito perfeccionista, que não deixa tirar nada do lugar, que não deixa respirar dentro de casa, porque senão o ar vai contaminar. Aí o cara fica sufocado porque não tem espaço dentro da própria casa, ele não pode fazer nada, tudo tem que ser na hora dela, tudo tem que ser do jeito dela. E geralmente as mulheres são mais mandonas mesmo. Não sei o que acontece, eu estou estudando e quero entender, né? Porque se somos espíritos que ora encarnamos como homem e ora como mulher, por que quando estamos no corpo de mulher nós somos tudo chata? A maioria da mulherada é chata, eu concordo. E por que nós estamos no corpo de homem? Todo mundo é leve, livre e solto. Todo mundo fica contando piada, fala palavrão. Mulher, quando encontra com mulher, é oi, amiga. Às vezes uma está querendo comer a outra, né? E o cara, quando encontra o outro homem, xinga o outro, né? Ou seu isso, ou seu aquilo, mas abraça, tá, dá peitada. Então, eu queria entender a lógica. Por que quando a gente está num corpo feminino e um corpo masculino, né? Nós temos quase que regra. A mulherada ser aquela coisa perfeccionista, né? Ai, meu lacinho cor-de-rosa combina com meu cintinho cor-de-rosa, com a minha bolsinha cor-de-rosa. E o homem não. O homem anda sem camisa, o homem anda de chinelão, ele não tá nem aí, né? Então, poxa, eu queria entender. Porque se encarnamos hora sim, hora não, né? Porque, vias de regra, isso acontece. Só que aí acontece também o seguinte,
Dentro do teu casamento, a mulher é toda perfeccionista, é toda cheia de detalhes e tal. Beleza, a roupa toda engomada, toda cheirosinha, tá cuidando perfeitamente da casa, da roupa, da comida, cuida de todo mundo, cuida dela mesmo, é vaidosa e tal, mas aí o cara não pode apertar muito o cabelo, porque senão vai amassar o cabelo, não pode beijar porque tem batom. A maioria das donas de casa, quando se ajeitam, às vezes não querem nem um beijo do marido. Eu cansei de passar batom e saía com o batom todo torto, tinha que lavar a boca depois no meio da rua, porque passar lencinho umedecido, porque meu batom ia embora. Eu nunca reclamei dessas coisas. Beijar é bom demais, pra que nós vamos ficar reclamando disso? Enfim, mas tem a grande parte das mulheres que não são assim. Passou o batom, ela já não quer nem que o cara encosta mais nela. Enfim. Só que aí ela não deixa o marido encostar nela, e o cara fica de olho numa outra, que tá lá, toda bonitona, e tá com a asa aberta pro lado dele. Pronto. É a fome com a vontade de comer. A mulher não oferece e tem outra que oferece no lugar dela. O cara com a mente fraca porque não tá tendo. Não é a mulher que é a culpada total, porque é uma questão de escolha. Mesmo a mulher sendo da forma que eu tô falando, né, que não deixa o cara encostar, que tem dia, que tem hora, que não sei o que, é tão sistemática que ela marca dia e hora para namorar com o cara. Mesmo ela sendo assim, a culpa não é total dela se ele vier a trair, porque ele tem o livre-arbítrio, ele pode escolher isso ou não, e tem cara que escolhe ou não, ele é assediado pra caramba, e ele fala, não, eu não quero, eu escolhi a minha mulher. Tem casos e casos. Agora tem casos que, poxa, o mínimo que acontece já vira um barril, estoura, e as pessoas não aceitam, falam que a culpa é do outro. A primeira coisa que vem é o vitimismo. É o outro que é culpado, não sou eu. Eu fiz tudo que eu podia. E o tudo é o quê? Ah, mas o tudo é você se machucar. Quando você começa a se machucar, eu tenho que sair fora. Eu acho que esse seria o limite, né? Quando realmente aquilo se tá transformando num relacionamento doentio, abusivo. As pessoas hoje falam muito em narcisista, né? Pessoas que só pensam nelas próprias, elas não percebem que elas deixam a desejar em relação ao outro, elas se sobrepõem ao outro, depois elas se colocam de vítima em relação ao outro. Então, esses relacionamentos doentios, esses não tem como ir pra frente. Deus até abençoa, vai lá mesmo e separa, meu filho, isso daí não é pra você, né? Agora, na primeira briga, na primeira desilusão, no primeiro, né, como é que eu falo? Na primeira raiva que você tiver dentro do teu casamento, não, chuta tudo pro alto e vai embora. Deus condena, sinceramente. Porque esses casamentos, eles não foram aleatórios. Mesmo aquele que parece que foi aleatório, sempre a espiritualidade dá um jeito de fazer cada peça daquela família ser útil a uns aos outros. Quando a espiritualidade consegue ajeitar todo mundo da família, aí vem um dito cujo lá e atrapalha tudo e fala, pum, acabou o casamento. Pronto, lá vai a espiritualidade de novo. Pronto, vamos atrás de cada um para ver o que a gente pode fazer por cada um. Os nossos anjos de guarda, nossos mentores, eles ficam doidos com as atitudes erradas que nós tomamos. Então, a gente só pode realmente se separar se for um casamento que está ladeira abaixo, que realmente está cheio de dor, que está trazendo sofrimento, que está impedindo as pessoas de caminharem, que está trazendo transtorno, que está trazendo apenas tédio, insegurança, só sentimento ruim, inclusive obsessores. Então, quando o caldo está entornando, a espiritualidade fala, não tem jeito, tem que separar, precisa separar, né? Agora, não pode ser precipitado, como a gente viu no primeiro texto. Qualquer coisa, né? Joga a panela de pressão na cabeça do outro e chega. Não, isso não. Isso não é ter maturidade de escolha, né? Você escolheu, ninguém obrigou você a ficar com uma pessoa. Já foi a época de que a gente era obrigado a ficar com uma pessoa. Eu assisti um filme ontem que falava sobre isso. Na Idade Média, os pais queriam territórios. Então, eles, por conta desses territórios que eram os dotes, eles davam as suas filhas aos homens que eles nem conheciam direito. O cara chegava lá e falava, eu tenho um tanto de terreno, então, em troca do meu terreno, eu quero a tua filha. Poxa, se fosse assim, ainda se justificava, né? Você está casando com uma pessoa que você não sabe, que você não conhece, que você está sendo obrigado.
Mas não, hoje em dia não existe isso. A gente vai lá, a gente escolhe entre o João, José, Joaquim, né? A gente tem o período de paquera, tem o período de mandar mensagenzinha para ver quem é que fala melhor, quem oferece mais virtude, moral, né? Quem tem mais a ver com você. Isso daí, até aqueles aplicativos que existem lá, Tinder, Badoo, essas coisas assim, até isso hoje para poder ajudar mais a escolher, porque você olha lá, parece um açougue, né? É todo aquele monte de foto lá, pendurada lá, então você fica escolhendo pela cara, depois você escolhe pela conversa, depois você escolhe pela moral, depois você escolhe pelas condições financeiras, se bate com a tua, depois você vai escolhendo pelas escolhas que a pessoa geralmente faz, se bate com as escolhas que você faz, se os lugares que ele frequenta é o mesmo tipo que o seu. Então hoje nós temos até para auxiliar esses sites aí, só que eu falo muito, né? Eu entrei muito tempo nessas coisas assim, só que é conversa, conversa e conversa e mais conversa, né? Tem gente que é doido, né? Conversou ali 4 horas da tarde, quando é 5 horas tá sentado junto tomando um chá. Aí não, isso aí é perigoso. Esses encontros virtuais, eles têm que ser muito bem levados em conta, né? Que você nunca viu a pessoa, você não sabe quem é a família dela, você não sabe se realmente ela é, de onde ela tá falando. Então tem que ter o mais de cuidado possível, né? Procurem ter muita atenção em relação com as pessoas com quem vocês conversam, dados, né, pessoais, assim, muito íntimos, de casa, de endereço, de trabalho. Essas coisas a gente não compartilha. Depois de muito tempo de conversa, né? Tome muito cuidado com isso. Quando eu falo que eu entro, eu não falo que eu sirvo de exemplo, não. Já entrei muito e se um dia eu tiver que voltar lá e entrar de novo, é que agora eu não quero. Eu já decidi que agora é eu e isso aqui, ó, dá uma olhada. Eu vou trocar essa paz? Mas vou nada. Só eu e ele aqui é uma paz do caramba. Então, agora eu não quero trocar a minha paz por mais nada. Então, mas se eu tiver que um dia voltar para esses aplicativos de novo, eu volto. Não tem problema nenhum, não. Eu não tenho preconceito, eu não tenho nada disso. Só que eu vou chegar lá e vou ser a Patrícia que vocês estão vendo aqui. Não vou ficar me fantasiando de Carmen Miranda. Porque se eu chegar lá toda pintada, toda emprequetada, o cara vai ver aquilo, ai que linda. Aí depois ele vai ver que eu sou isso aqui. Porque é assim que eu fico o tempo todo, né? Então seja você mesmo, para começo de história. Respeite você. Busque algo que seja semelhante a você. Não escolha qualquer coisa, não escolha qualquer pessoa. Não dê saltos. Se a natureza não dá salto, por que a gente tem que dar? Trabalha, vai conversando, vai devagarinho, né? Marca um café depois de um bom tempo de conversa. Toma café, sai de novo, pega um cinema, conversa sobre as coisas que gosta, o que não gosta. Antes de falar, eu quero ficar junto. Porque todo mundo se ama quando mora em casa separada. Mas quando a gente pega para morar junto, dormir escutando ronco, vendo baba, vendo a pessoa passar mal, porque não é só dias bons, vendo a pessoa ter cólica, vendo a pessoa ter TPM, vendo a pessoa tendo menopausa, vendo o cara tendo andropausa, vendo o cara tendo problema cardíaco, pressão que sobe, todas essas coisas vão ocorrer, né? E aí a gente troca? Não, tá começando a dar defeito, eu vou jogar fora esse daqui e pego outro novinho? Eita, que isso aí é um grande engano, isso aí é uma grande ilusão, né? Então nós temos que ter a responsabilidade com a nossa vida, a responsabilidade com a vida do próximo que a gente quer se envolver, até porque o próximo pode gerar entre eu e o próximo outros próximos, que são os filhos. Então tem que ser tudo com muita responsabilidade, com muito respeito, com muita honra, desenvolvendo dentro do ambiente familiar, né, os princípios, os valores, cultivando a religiosidade, que é um alicerce muito forte para dentro de um lar. Nós temos que formar lar, não é formar casa. Fazer casa é fácil, e formar lar. O lar, ele lá dentro exige da gente o exercício do perdão. Você está preparado para isso? Porque a pessoa que está com você, ela vai errar, você vai errar. Então, a família vai exigir muito a palavra perdão. Você está preparado para isso? Perdão não é desculpa. Perdão é mais profundo, né?
sem ressentimento, sem mágoa, sem ficar lembrando. Eu já errei demais nisso, eu posso falar. Como eu fui chata. Porque quando eu falava alguma coisa que a pessoa me fez, eu falava o que ela fez na semana passada, o que ela fez 10 anos atrás, o que ela fez na outra encarnação. Eu jogava tudo na cara. Gente do céu, eu tô comprometida karmicamente, que eu acho que 1000, né, encarnações não vão pagar todas as porcariadas que eu já fiz. Já fiz coisas erradas demais. Eu era do tipo que eu cobrava e cobrava pesado. Olha o que você fez, isso. Agora você está fazendo isso, olha lá, mas lá atrás você fez isso. As conversas nunca ficavam coisa de 15 minutos e vamos resolver. Eu ficava falando por horas, sabe? Hoje eu olho para trás e eu falo, gente, nem eu me aguentava. Como é que eu podia querer alguém que me aguentasse? Hoje não, hoje... Quando a pessoa quer falar comigo alguma coisa que eu vejo que eu não concordo, eu só falo com a pessoa, fica com a tua opinião, eu fico com a minha, tudo certo, não vamos debater não, melhor assim, né? Pra não esticar a conversa. Eu continuo gostando de você continua gostando de mim e tá tudo certo. Coisas que influenciam dentro do casamento tem que ser conversado e resolvido. Mas hoje eu não tenho mais casamento nem relacionamento, o que eu tenho são amigos. Então, independente da opinião de um ou de outro, não vai interferir na minha vida, então eu posso fazer isso. E é muito libertador quando você consegue resolver a situação sem debater. Você pensa assim? Então tá bom, então guarda pra você seu pensamento, porque eu penso de outro jeito, eu vou guardar pra mim. Acabou a conversa. Agora, quando você tem que ficar argumentando, o outro argumenta, e você argumenta, gente do céu, aqueles famosos DR, né? Aqueles DR são horríveis, eles são desgastantes demais. Então, na família deveria ser que nem nos amigos. Deu para conversar? Conversa. Não deu? Melhor parar, né? Não é fingir que não tem aquele problema, mas realmente resolver. Olha, você pensa assim, eu penso assado. Fazer o quê? Aqui a gente não consegue pensar igual. Nós vamos ter que achar o meio termo. Mas pensar igual a gente não vai pensar. Então, o casamento, para ele durar, não é como antigamente. Durava porque a mulher não saía para trabalhar, então ela era submissa ao homem que saía para trabalhar e sustentava a casa. Ou então passou um tempo que a mulher não queria se separar porque ela se sentia constrangida, era vergonhoso para a mulher ser uma mulher separada na sociedade, é como se ela fosse suja. Então nenhuma mulher poderia andar com uma mulher separada. Existia o preconceito com a mulher separada. Depois a mulher não se separava por causa dos filhos. Se eu me separar, o filho vai sofrer. A gente vem assim de uma sociedade cheia de preconceitos em relação principalmente à mulher quando se separa. E aí é que tá. Né? Hoje não tem tantos preconceitos e a mulherada tá dando troco. Então, a torto e direito, elas estão se separando porque elas se acham autossuficientes. A mulher de hoje sai para trabalhar, ela sustenta a casa, ela consegue manter a casa e a educação dos filhos, porque o pai geralmente pica a mula, que nem falou aqui no texto, né? Esse que some geralmente é o pai, né? Tem uma mulher em 1 milhão que vai embora e larga o filho com o pai, porque a maioria ganha o filho na justiça. E aí o marido arruma outra mulher, outra família e some, e o filho fica Deus dará. Então, a mulher de hoje, ela tá dando troco, né? Ela não tá aguentando mais desaforo, ela não tá aguentando qualquer coisa. Só que nessa que não tá aguentando qualquer coisa, o casamento nenhum tá se segurando, porque quem segurava a família, na verdade, era a mulher. E hoje ela não tá segurando mais. Se o homem não for um cara que realmente caminha do lado da mulher, esteja com foco na família, esteja realmente com todos os seus objetivos voltados para um lar, a mulher chega um dado momento que ela não quer. Aí faz com que o primeiro texto ele falou, né? Aí faz chutar o balde de primeira, porque ela fala assim, não, já passei por isso, eu não vou querer passar mais. Se o cara começar a ficar muito deitado em sofá, ela olha pra cara do cara e fala, você não vai consertar o telhado? Então o outro também não consertava o telhado, cai fora que eu vou mandar alguém consertar. Mas eu não quero um cara morto dentro de casa com telhado para consertar. É isso. Hoje tem uma mudança de comportamento. A mulher teve um avanço em algumas coisas e em outras ela está até intolerante. Não tem mais a paciência, a abnegação que tinha as mulheres lá ancestrais a nós, né? Então que a gente fique mais esperto em relação a isso. Porque não é uma questão de preconceito, não é uma questão
de eu tenho que morrer junto, eu tenho porque eu tenho filho, mas é uma questão moral, que nós fizemos combinados no plano espiritual. E que a gente tem que arcar com esses combinados. Então, se chegou ao casamento, namoro, noivado, a gente dá um desconto. Mas, se chegou até a união num casamento, não pode ser à toa. Tem que ter responsabilidade, tem que ter respeito entre ambos. Tem que ter união, tem que ter amizade, tem que ter os valores e princípios para sustentar esse alicerce todo. Para que nada, nenhum vento, né, venha, sopre e acabe com isso. Pelo contrário, que os ventos mostrem que esse casamento está mais sólido do que nunca, com as suas raízes bem fincadas, bem sólidas. É isso, casamento é união, casamento é um dando a mão para o outro, é firme, junto, caminhando junto, fazendo as coisas junto. Quer sair com amigos? Sai junto. Quer ir para um cinema? Vai junto. Tá na hora de um velório? Vai junto. Tá na hora do médico? Vai junto. É companheirismo. Casamento é isso. Vai ter os momentos de refresco, lógico, né? Vai ter aquele momento que, hoje, enquanto você estiver trabalhando, eu vou dar um pulo ali na casa da minha mãe. Enquanto você estiver trabalhando, eu vou ali na casa do meu amigo. Mas abandonar, deixar a família para sair, para curtir, enquanto o outro fica trancado dentro de casa, é um dos pilares que vão ficar estremecidos. Aonde ele está, com quem ele está, o que ele está fazendo, ou ela, tanto faz. Né? Então a gente não pode dar insegurança dentro do casamento, pelo contrário, a gente tem que mostrar que nós estamos firmes naquele casamento. Eu vim aqui na casa da minha mãe enquanto você está trabalhando. Quando eu sair daqui, você quer que eu passe na padaria, levo tal pão, tal pão, tal pão? Pô, você já está mostrando que você foi na tua mãe, que ali tem uma padaria que você vai levar pão para casa. Sabe? Coisas assim, rotineiras, mas que dão a liberdade para cada um escolher, fazer o que quer dentro do quadro de casamento. Que o quadro de casamento é muito diferente do que um namoro, do que um noivado, ou de você ser sozinho. Como eu falei no primeiro vídeo, se você quer tomar atitude sozinho, se você quer ter liberdade, meu filho, minha filha, não case. Porque querendo ou não, casamento cerceia. Casamento poda, não dá para ser oba-oba, eu vou ali com um grupo de rock e vou ficar a noite inteira lá bebendo, fumando, curtindo meu rock e você vai dormir cedo, viu? Eu vou falar isso para minha esposa, enquanto homem eu vou fazer um negócio desse, né? Mas não tem nada demais, eu tô com os amigos. Pensa bem, não tem nada demais, né? Passeios, ou doenças, ou seja lá o motivo que for, a família tem que estar junto. Se casou, a responsabilidade é grande. Então, a gente tem que saber que até as últimas a gente tem que ficar junto, porque tem uma questão espiritual no meio. Então, já que é assim, que eu saiba escolher, que eu tenha certeza daquilo que eu quero, porque tem que ser como o padre lá falava lá atrás, né? Até que a morte o separe. Não dá para ser até a hora que me deu 5 minutos. Não pode ser isso.